Bom dia, minha gente! Junto comigo veio um avião, juntinho comigo. Hoje eu tô aqui para deixar o último post do mês de agosto sobre o tema mentoria. Dá para acreditar que hoje já é dia 24 e o mês está por acabar. A semana que vem, no meio da semana, acabou-se agosto. Bom, a gente vem falando sobre mentoria e hoje eu quero falar sobre mentoria de carreira. A mentoria de carreira é uma ferramenta poderosa para a gente entrar num processo de autorreflexão conduzida sobre a nossa profissão, sobre as nossas afinidades, sobre próximos passos, sobre transição de carreira. E esse processo é um processo que tem começo, meio e fim, diferente de uma mentoria técnica que pode durar o tempo de projetos específicos ou de uma mentoria profissional que pode durar o tempo do processo de desenvolvimento, e isso tem a ver com cada um. A mentoria de carreira, ela é um programa, e esse programa ele tem de 8 a 10 sessões mais ou menos. A ideia dele é começar como toda mentoria, começar com um processo de profundo autoconhecimento e autopercepção. E aí, exercícios são propostos para que a gente possa entrar em contato com aqueles desejos e aquele propósito de vida que vai gerar afinidade para a gente continuar o nosso desenvolvimento e evolução dentro da carreira, ou que vai gerar afinidade para um próximo passo, uma transição de carreira, uma mudança de atuação. Esse processo é um processo que começa e termina no próprio mentorado. Nesse momento, o mentor tem um papel muito mais de provocador reflexivo do que propriamente dito de um desenvolvedor de conteúdo ou uma biblioteca de conteúdo, de repertório para esse mentorado. Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente está falando de mentoria de carreira, o mentorado já possui todas as informações dentro de si, inclusive para o processo decisório. Olha que curioso, ele só não está as utilizando da melhor maneira para ele naquele momento. E é aí que existe o papel decisivo do mentor, de fazer a garimpagem destas informações e destes repertórios que já estão disponíveis dentro do mentorado, organizá-los de maneira que o mentorado possa acessá-los e se apropriar dele de uma maneira ativa, com poder e com espaço para produzir ações significativas que o tirem daquele estado de inércia e o levem para um estado de ação, de reflexão, de transformação, no sentido de construir novos passos evolutivos dentro da sua carreira, dentro da sua profissão. Não diferente das outras mentorias ou de outros temas que possam ser tratados na mentoria pessoal, a mentoria de carreira, ela tem uma importância muito grande, o papel do mentorado, uma importância fundamental. E eu sempre bato nessa tecla, porque às vezes eu me deparo com pessoas, com profissionais que buscam uma mentoria, uma assessoria, um coaching, na ilusão de que o profissional especialista, o facilitador do processo, vai trazer para ele todas as soluções e que ele não vai precisar fazer nada. E isso é uma ilusão. Não existe nenhum processo de desenvolvimento humano
onde o aprendiz não seja agente efetivo do aprendizado. Se este processo estiver acontecendo, acreditem, a evolução e a aprendizagem não está acontecendo. Aquele aprendiz que não é agente do seu processo de aprendizagem não desenvolve novos padrões de soluções e comportamentos. E isso não é evolução. Então, tenha consciência de que precisa uma abertura e um investimento em termos de energia, em termos de tempo, de dedicação, de disciplina, de constância, para que você alcance aquele resultado que você deseja. Nenhum resultado é possível de ser alcançado se este trabalho não for um trabalho de conjunto, de parceria, colaborativo. Simone, mas você está dizendo que tudo depende do mentorado? O mentor não tem nada para entregar? Não, o mentor tem muita coisa para entregar. O mentor pode facilitar e disponibilizar conteúdos, ele pode deixar acessível algumas questões, inclusive de dinâmicas emocionais internas presentes no mentorado, que talvez não fossem tão claras e que fazem toda a diferença no processo evolutivo, né, de virada de chave. Mas o mentorado tem uma parte muito importante, que é o comprometimento que ele assume consigo no processo de transformação que ele quer movimentar, que ele quer alcançar, né? Mais uma vez a gente está falando que tudo parte de dentro, minha gente, não tem muito segredo, né? E mexer do lado de dentro não é uma tarefa confortável. Ela precisa de abertura, ela precisa de autoacolhimento, porque tem um punhado de coisa que a gente descobre sobre a gente que não é legal, mas a gente tem que lidar com isso. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento e, por consequência, autodesenvolvimento. Quem negligencia situações e dinâmicas emocionais internas perde a oportunidade de entender o seu funcionamento e de colocá-las num ponto de atenção, se for o caso, porque existem algumas dinâmicas emocionais internas, de temperamento, que são dinâmicas não positivas para a gente, não produtivas para a gente. Negligenciá-las é um erro, porque quando eu olho para elas com atenção, com cuidado, com abertura no sentido de acolhê-las, eu posso conhecê-las, eu posso conhecer o que elas causam em mim e eu posso controlar aquelas reações, né? Agora, quando eu me deparo com um universo completamente desconhecido, esse controle fica impossível, né? Não é factível de ser realizado. Eu preciso primeiro conhecer, né? E controlar, gente, não é desprezar, não é deixar de viver, é simplesmente ter ciência do que está acontecendo e ter a escolha de como expressar aquilo que você está sentindo internamente. Isso é muito importante. Bom, essa é a dica, esse é o nosso tema do mês de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir de setembro, a gente vai trazer aí alguns flashes de oportunidades para o desenvolvimento, mas nós vamos falar mais com a galera de RH, com os meus colegas de profissão, com os meus colegas de desenvolvimento humano e organizacional, desenvolvimento de talentos, desenvolvimento corporativo e aprendizagem. Pessoal de RH, fique ligado, o próximo tema de setembro é consultoria e estratégia em recursos humanos. O que a gente pode fazer de uma maneira simples,
prática, ágil e sustentável dentro dos nossos ambientes corporativos. Um beijo no coração de vocês, até breve.